Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além da Razão. Esse podcast que atravessa o visível, que rompe o comum e que acaba mergulhando em experiências que a lógica não consegue definir ou explicar sozinhas. Hoje nós vamos falar sobre algo muito profundo, algo muito íntimo e pessoal. Não é apenas um retiro, um encontro, mas é um divisor de águas. É um reencontro na vida de muitas pessoas que vivem essa experiência. Ficou curioso para saber o que é? Nós já vamos falar sobre isso. Por quê? Porque esse encontro de hoje, ele vai falar sobre cura, sobre renascimento, sobre ressignificação da própria história. O que acontece quando a pessoa decide sair da rotina, se desconectar do barulho, daquilo que é superficial e mergulhar profundamente dentro de si, em Deus e se conectar com o outro? Por que tantos jovens, tantos adultos, casais e idosos estão buscando viver essa experiência? Você já sabe do que é? É o acampamento. É algo surreal. E hoje nós vamos falar muito sobre isso e sobre essas experiências que têm mudado vidas. Dip, seja muito bem-vindo de novo à bancada aí do Além da Razão. O povo já estava dizendo, estou com saudade do Dip, hein? Cadê o Dip? Hoje está aqui conosco, seja bem-vindo, Dip. Obrigado, David, obrigado. Muito gratificante poder estar aqui de novo. Eu, infelizmente, tive que me ausentar por algumas vezes na rotina da profissão, do dia a dia, cirurgia de urgência, enfim. E a gente fica com o coração apertado porque é um projeto assumido e quando eu assumo algo eu gosto de representar, né? Às vezes eu demoro um pouco para tomar a decisão, mas quando eu tomo, eu realmente eu penso que a gente precisa dedicar tempo e atenção àquilo, como ter um filho, né? A gente tem que cuidar bem dele. Então, hoje estamos novamente aqui, né, David? Você já deu spoiler, já falou o nosso tema de hoje e realmente é um tema que eu acredito que vai trazer muita informação e vai fazer as pessoas sentirem algo diferente e talvez um pouquinho de curiosidade para enfrentar e para talvez se doar a essa proposta de evangelização, vamos dizer assim. E hoje nós temos uma convidada que vive isso já há algum tempo, já participou de algumas imersões desses retiros católicos e vem tendo um projeto novo aqui na nossa região, que o acampamento católico não é algo novo em si, mas aqui para a gente no sudoeste do Paraná, eu acredito que é relativamente novo, especialmente aqui na nossa região aqui de Beltrão e Pato Branco. Mas a nossa convidada, Anne, vai poder falar um pouco melhor. Anne, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Foi um prazer, né, ter o teu aceite. Obrigada, e hoje Dip. Obrigada, é um prazer estar aqui e agradeço muito o convite. Então vamos lá. Hoje nós vamos deixar você bem à vontade para você se apresentar, né? Você falou que é um pouquinho tímida, mas depois que a gente inicia esse bate-papo, você vai ver que é bem tranquilo e realmente o nosso objetivo aqui é trazer informação e realmente poder tocar no coração das pessoas de alguma forma. Então fala um pouquinho de você. Quem é a Anne, né? E seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, meu nome é Anne, né? Anne Mari, e sou da região noroeste do Paraná. Estou aqui em Francisco Beltrão já há 14 anos, vai completar. E foi na região do noroeste do Paraná que eu conheci o movimento do acampamento. A região noroeste que você diz compreende qual cidade? Eu sou especificamente de Iporã. Iporã, perto de Umuarama, Guaíra, naquele trajeto ali. Acho que lá pro Mato a Grosso, cidade mais importante ali é Umuarama, né? Umuarama, o polo mais importante. A diocese em si ali no geral é de Umuarama, é de Umuarama, é de Umuarama. E foi nessa região que você fez o teu primeiro acampamento? Isso. E o que te levou a dizer assim, vou fazer isso aí? Já conhecia, já sabia? Não, vou fazer, vou experimentar. O que te levou a buscar esse acampamento?
Então, na época, já foi na cidade de Pérola, né, no sítio, no Recanto Casa de Maria, que começou os acampamentos para nós, o conhecimento para nós ali em Iporã. Na época, era realizado pelas duas paróquias, né? A paróquia de Iporã junto com a paróquia de Pérola. Eles se uniram e construíram um sítio. Mas já há muito tempo eles já faziam. Eu fui fazer meu primeiro acampamento em 2019. Foi meu primeiro acampamento de casais. Pré-pandemia. Pré-pandemia. A gente já ouvia falar, porque minhas sobrinhas já tinham feito. Na época ainda que o acampamento era bem rústico, foi no sítio de Recanto. Era raiz a coisa. Raiz com... a gente não pode falar muita coisa, né? Mas raiz mesmo com barracas, né? Hoje tem alguns sítios com algumas estruturas mais adaptados, né? Você acabou indo por curiosidade ou você já vontade. Participava da igreja? Eu já tinha uma caminhada ali? Tanto eu e o Flávio, né, meu esposo, nós desde adolescente a gente já era inserido na igreja no carismático, a gente frequentava o carismático naquela época, as reuniões aos sábados, né? Então a gente já tinha essa caminhada, tanto da parte da minha família como a parte do Flávio. As duas famílias são bem inseridas na igreja, né? Então o acampamento veio tipo assim para somar. A gente já fazia tempo que a gente morou em Iporã, saiu de Iporã e fomos para Curitiba, né? Em Curitiba foi quando a gente ficou 10 anos e lá a gente acabou se casando e como a gente estava em ritmo de concurso, o que antes a gente era bem próximo à igreja lá, a gente acaba distanciando um pouco. Até mesmo porque cidade nova, a gente estava no foco. Não é desculpa, mas, na verdade... Eu ia falar agora isso, não mas você já desculpa. adiantou. É um erro. Então... É raro, mas acontece muito, né, Anny? Acontece. E se a gente acaba se afastando, a gente não se dá conta que a gente está afastado e a rotina toma conta, né? Toma. Então... E aí vem um dia após o outro e a hora que você vê, Deus vai ficando sempre longe, pequenininho, e né? a gente sente um vazio, né? E não sabe por quê, né? E é interessante bem isso que o Dipo falou, é raro, mas acontece muito. E é bem isso, às vezes, nesse distanciamento, para a gente acha que, tá bom, ou tô buscando... vou de vez em quando, só que não é isso que preenche, né? Não. E principalmente para quem já viveu uma experiência mais profunda, Sim. eu vejo que esse afastamento, ele vai, acho que posso usar esse termo, vai matando a pessoa. Vai matando a pessoa, sim. Então a gente teve esse período lá em Curitiba e quando a gente voltou, saiu de lá, porque o Flávio assumiu o concurso aqui em Campo Herê, viemos para Francisco Beltrão. E aí, sem conhecer nada aqui, né? Não, sem conhecer nada. Na raça e na coragem. A gente passou por... o concurso o Flávio assumiu em Campo Herê, né? Então, eu vim de Curitiba para assumir um cargo em Marmeleiro, né? E aí a gente... Foi engraçado porque na época a gente olhou as cidades, né? E eu falei assim, meu Deus, né? Tudo pequenininho, Marmeleiro, Campo Herê, são cidades lindinhas, né? Mas a estrutura, né? E a gente via que o pessoal tudo se deslocava tudo para Francisco Beltrão, mandava as crianças tudo estudar em Francisco Beltrão, né? Os doentes, tudo Francisco Beltrão. Então na época a gente acabou se instalando em Francisco Beltrão porque a gente falou assim, não vamos colocar nossas crianças... a época era Eduarda só. Eles ficaram trabalhando fora, mas morando em Beltrão. Isso, esse período foi assim. Mas aí, em 2012, nisso aí a gente já aqui se aproximou mais da igreja, né? Começou a voltar, ficar mais inserido, mas só frequentar a missa. E os acampamentos já estavam acontecendo lá na região, né? Lá em Pérola. Ali eu acho que começou por Douradina, né, Anny? Foi Douradina. Na região ali, acho que o primeiro foi Douradina. Foi né? Douradina, Cruzeiro do Oeste, o Padre Machado, né, que é bem famoso, Padre Marcos, que é o que instalou o sítio de Pérola. A gente foi ali Padre Mário também, da mesma época. Todos esses, eles
no encerramento de um que teve ali em Porto Rico, e o Padre Adão falava de como foi a inserção dele, né, no acampamento. Em 2004, ele fez o acampamento. Ele acho que devia ter sido ordenado recém, porque É novinho ele tem mais né? ou menos a nossa idade, assim. E aí ele gostou, comprou a ideia, e aí logo eles já iniciaram. Então, eles começaram ali, em Porto Rico, e aí eles começaram a expandir, né, de Paranavaí para toda a região ali. Então, foi algo que cresceu demais. Eles chegaram a fazer, eu acho que ali na diocese deles agora, acho que 7 acampamentos. Eu acho que tem. Nesse último feriado agora que teve. É porque ali Porto Rico é a diocese de Paranavaí, não é? É diferente da de Umuarama, porque de Umuarama acho que teve mais que 7 diocese de Umuarama. Só em Umuarama tinha 3 sítios fazendo acampamentos. Em Umuarama tem 3 sítios fazendo. 3 paróquias. E por que sítio, Anne? Você está falando de sítio e ninguém está entendendo nada. O que tem a o ver a igreja com sítio? Ai, né? então... Tem que ir para o meio do mato para se acampar? Pois é uma experiência que é vivida em um sítio, em um recanto, né? É uma proposta, na verdade, né? Se a gente for buscar lá um pouco mais, lá atrás, né? Como surgiu o acampamento, é um movimento muito antigo, faz parte da evangelização 2000 do Papa João Paulo II, né? Que foi uma proposta do mexicano Prado Flores e inserida no Brasil pelo Martin Valverde. Cantor maravilhoso, acho que é mexicano ele, né? O Martin Valverde. Eu acho que é, sim. Canta muito bem. Até agora você falando, achei interessante, porque eu conheci o acampamento em meados de 2006, 2007, em São Paulo. Nessa época eu ainda morava na comunidade de Betânia com o Padre Léo. E foi ali que eu tive contato com o pessoal do acampamento, e até porque Betânia também sempre muito junto com Canção Nova, embora é outro estilo totalmente diferente, porém sempre teve essa ligação, e aí que, como você comentou, muitos vieram de outros movimentos, vieram da renovação, vieram de comunidades de vida e que tinham ligações com essas comunidades e começaram os acampamentos, né? Sim, quem disse... acabou instalando e espalhando por todo o Brasil, todo o Paraná, é Presidente Prudente, ele, né? Não sei qual você fez, se foi Presidente Prudente. Do Astromar Braga, né? Ele acabou nos anos 90. Tem o Rio Paraná ali que passa... Presidente Prudente, que tem o Rio Paraná, tem uma ponte gigante, um lugar maravilhoso. Né? Então ele é o pioneiro, né? No formato que a gente conhece, né? Que já é perto ali da região pensando agora, eu não tinha pensado nisso, de Porto Rico, né? Porto Rico está próximo ali da divisa com Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Então ali já é o pontão do Paranapanema, onde tem a usina de Rosana. Não é longe ali, então né? É pertinho de ali onde começou tudo. Talvez ele passou a fronteira por ali, né? Daí Mato Grosso do Sul também, ali que é vizinho de São Paulo. Sim. Que também é forte o movimento, né, Anne? É forte. São Paulo, né? Aqui eu vejo assim, o Paraná inteiro, né? Agora, só nossa região, que agora vai começar. Que não tinha. Que não tinha. Isso quer dizer, demorou, né? Porque isso é um movimento que está desde 2000 dentro da igreja. Sim. Ou seja, 26 anos demorou para chegar no sudoeste do Paraná. Sim, e está chegando, né? É um movimento que na verdade vem só para somar aos movimentos que existem. Aqui na nossa região tem já movimentos lindos, né? Temos vários movimentos, mas ele é uma proposta de evangelização que, como a própria proposta da época, dizia-se que era pescador de homens, né? Então ele vem para somar e inserir mais pessoas nos outros movimentos e na igreja, né? E qual que foi o momento na tua vida? Houve algum momento que dentro do acampamento você falou, aquilo foi impactante, você falou, nossa, isso é
é o que eu quero. Então, quando eu fiz o acampamento de casais, eu achei lindo, maravilhoso, assim, quando a gente sai do acampamento, a gente fala assim, eu te desejo um acampamento, porque é uma vivência, uma experiência muito grande, linda e profunda com Cristo, né? E então, já do acampamento, só que quando eu saí do acampamento de casais, Não foi o primeiro. Foi o primeiro que eu fiz. O de casais foi o primeiro que você fez. E eu saí falando assim, não sei se eu tenho coragem de fazer o sênior. Porque o sênior é mais profundo, né? Aí, então, isso veio a pandemia. Aí, quando na pandemia, a gente já, saiu já com a vontade de servir. E eu já saí meio inscrita para servir no de casais próximo, que ia ter, eu e o Flávio. Só que aí veio a pandemia, parou tudo, né? Todos os acampamentos pararam e tudo. Quando voltou a pandemia, teve o acampamento. Nesse primeiro, não fui. Não fui, porque aí o Flávio, o meu cunhado e minha cunhada foram, nos convidaram, aí naquela, assim, vamos, não vamos? Aí o Flávio, não vamos. Aí eu fiquei assim, puxa, será que não vamos? Não vamos. Só que quando eles entraram no primeiro dia do acampamento lá, eu olhei para o Flávio assim, o próximo eu vou. Aí ele falou, não, nós vamos então. Porque eu senti que eu falei assim, não, o próximo eu quero fazer. E foi o próximo. Ali você falou sênior, porque existe uma distinção, não é um encontro que vai todo mundo e pronto. Não. Vai quem quer, vai quem quer. São vários mistura formatos. Todo mundo, né? Como diz, adulto, idoso, criança, jovem, casal, não. Então não é tudo junto. Então, assim, tem os seus formatos, né? Então, o sênior é para adultos acima de 25 anos, casados, acima de 18. Se é casado acima de 18, já entra no sênior, né? Mas aí a idade não tem limite no sênior, né? Certo. Aí então tem outros modelos também. Tem outros modelos. Até 100 anos, né? Até acima de 100 mas eu já fiz muito indicado, mas mas repente, né? Bem que eu vi uma noninha esses dias atrás, ela falou que ela está com 109 anos e ela andando, correndo, conversando. Que maravilha. Falei, gente, coisa boa. A gente estava uma vez num parque fora do Brasil e aí eu não sei quem, acho que era a Má, que estava com um pouco de receio de ir numa montanha-russa e tal. Aí de repente a gente estava ali esperando, chegou a vez de entrar assim, aí bateu, né? Aquela adrenalina. De repente, uma vozinha de uns 80 e poucos anos, cabecinha branca, corcundinha assim, saindo da montanha-russa. O carrinho chegou, ela tirou o colete, estava saindo. Não, agora eu vou. Agora eu vou. Até ela foi, poxa. Então... Claro, então. No meu acampamento tinha um senhor de mais de 80 anos, né? Então, não tem limite, assim, né, do sênior. Mas tem outros formatos. Tem o juvenil, que é de 18 a 24, porque aí tem, né, juvenil focado nos jovens, aí tem o Joan, que é de 15 a 17, e tem o FAC, que aí é de 12 a 14, aí vai baixando. Aí tem o Mirim, de 10 a 12. Tem o Mirim, tem o Manaim, que é de 8 a 10. E aí agora tem mamadeira. Pré-acampamento. Até algumas paróquias colocou mergulhei. O nome mergulhei é para crianças bem pequenininhas, de 6 anos, 8 anos, só que é um dia. Um dia só. Fica com saudade do papai e da mamãe. Não dorme, né? Talvez para já ir incluindo e começando a conhecer essa experiência. É interessante. É bem bonita, é bem linda. Já começando do Mirim, já tem uma introdução e um contato com a experiência muito bonita, né? Já é de 8 a 10 anos. Aí já é de 10 a 12, já 10 a 12 que vai 10 a 12, Mirim. Cada um com experiências diferentes, né? Sim, porque muda a metodologia. Cada um de acordo com a sua faixa etária. Só que aí tem o Raízes, que é acima de 60 anos, que é um acampamento muito lindo. Dizem que é assim. Você já pode fazer esse dele. Mas é muito lindo mesmo. Meu sogro e minha sogra fizeram.
E meu sogro e minha sogra fizeram e disse que foi maravilhoso. Tem para família também? Tem família também. E é um acampamento que eu gostaria de fazer muito. Família vai todos, né? A família inteira. E tem o de casais também, né? Tem o de casais que é muito lindo também. Agora, claro... Ele te perguntou, só para finalizar, vou pegar o contraponto aqui, David, de algo que te marcou, né? Não sei se você respondeu. Não, acho que não. Não respondeu. Eu já vou, então, colocar uma segunda pergunta e você responde as duas. E o que, de repente, te fez pensar, eu não deveria estar aqui? Aconteceu isso em algum momento ou não? Não? Não. Quando eu fiz o de casais, então já saí com a vontade de servir. Quando eu fiz o sênior, eu também saí com essa vontade de servir, assim, porque você sai de lá, você tem experiência, mas o servir é mais gratificante e mais profundo ainda. Então, não teve nada que eu cheguei e falei assim, não devia ter aqui. E o que te tocou, assim, vamos dizer, seja no primeiro ou no segundo ou em algum momento? Bom, falo do sênior, né? O sênior é uma experiência profunda com Cristo mesmo, né? Com toda essa fé, né? Mas o que mais me tocou mesmo foi no servir. No primeira vez no servir. O que é o servir, Anne? Explica para as pessoas entenderem. Então, quando você está apto a servir alguém, quem você vai servir? Então, assim, né? O acampamento tem os querigmas, né? Os querigmas são trabalhados dentro do acampamento. Vou falar sobre o sênior, que tem ele é querigmático e um dos últimos querigmas é a comunidade, é o servir a comunidade, o servir a igreja. Então a gente já sai com esse despertar. Por isso que o movimento é tão rico, né? E desperta para o servir na igreja e em outros movimentos que existem aqui na nossa comunidade. Então, quando você faz por exemplo, quando você faz o acampamento de casais, como eu fiz o acampamento de casais, eu só poderia sair de lá e trabalhar num outro acampamento que tivesse, porque o acampamento funciona assim, né? Tem as pessoas que querem viver a experiência, mas para isso acontecer precisa de uma equipe. E essa equipe... O povo que está nos bastidores. Exato. E uma equipe que não é pequena. Assim, um acampamento pequeno, seria... Se tivesse 100 campistas fazendo, vai ter 210 campistas trabalhando. Servindo. 2 para 1. Sim, 2 para 1. Aí se tem o nosso último acampamento, né? Que a gente serviu agora no sênior. Tinha 220 campistas fazendo. Gente, então tem que ter 450 Tinha pessoas. 450 pessoas trabalhando. Então é uma equipe grande, precisa. Porque... Eu já ia perguntar, por que tanta gente? Não dá para pegar ali um Não. para 20 ali, ou para 5, talvez. E só na hora também, né, David? Acabou. Chega lá só naquele momento, terminou, vai Terminou, embora. Depois disso, acabou no final, tchau. Então, não, porque tem toda uma estrutura, né? Dentro do acampamento tem seus ministérios, cada um é responsável por alguma coisa no acampamento, né? Ele já começa bem antes. Um acampamento, quando né? A gente está na fase do nosso acampamento, então, quando é decidido fazer o acampamento, né? Já começa as orações, né? Muito preparo espiritual. Tem uma coordenação geral. Depois da coordenação geral, ela vai se segmentando, que aí vai surgindo os ministérios. Cada ministério tem seu coordenador e o seu coordenador conta com uma equipe, né? Então, tudo bem estruturado para fazer acontecer a obra de Deus, né? Mostrando que ninguém faz nada sozinho. Ninguém né? faz nada sozinho. Cada um tem A importância da unidade. Seu significado, né? Alguns aparecem mais, outros menos. Outros nem aparecem, né, Anne? Mas não tem distinção, né? Porque cada um tem o seu papel importante. Pode não aparecer, mas ele é peça essencial para fazer acontecer. Exato. Não, com certeza. E isso acho que em toda parte, né? Em qualquer movimento vai ter, querendo ou não, vai ter aquele que vai estar mais visível, outros não, mas se falta um, vai sobrecarregar o outro, ou talvez aquele serviço vai ficar sem ser feito.
Sim. Eu acabei servindo, depois que eu fiz, acabei servindo uma única vez. Depois, pela correria de missões, não fui mais. Vai servir outra agora, né? Eu fui pregar, servi na parte da pregação, fui pregar daí num acampamento para jovens, e até por conta da minha história e do meu testemunho. Aí eu acabei pregando esse encontro. Uma das pregações duas. Você falou o teu testemunho para os jovens. Duas das pregações no encontro foi pregações minhas. Uma eu trouxe o meu testemunho e outra sobre a vivência de igreja, como diz o antes e o depois. Aliás, até isso que eu queria perguntar para você. Existe um antes e um depois no acampamento? Existe um antes e um depois. Como você falou no início da sua introdução, é um divisor de águas, né? Existe um antes de alguém que... Tem pessoas que já frequentam, já tem uma caminhada na igreja e vai fazer um acampamento, né? Mas e para quem não tem essa caminhada? Por que pode acontecer? Com certeza. E talvez aí, muitos são os mais impactados. Que nem diz o Dip, raro, mas acontece muito. São os mais eu gosto dessa frase. São os que são mais tocados, né? Mais quebrantados. E é incrível a expressão como muda. O primeiro dia e o último dia, né? A gente sente a presença que foi mergulhado no Espírito Santo mesmo. Agora, não querendo fazer aquele papel... A minha esposa assim, foi fazer o acampamento, David, e aí quando ela voltou, porque não fica com celular, nada, né? Quando ela voltou, que foi pegar o celular, pôs o Face ID dela, não reconhecia. É verdade. É verdade. É a mudança. Como que muda? Ruga, expressão facial, sorriso, tudo, sabia? O Dip falou uma coisa, mas vai servir. Falou para mim. Vamos, certeza. Mas eu quero saber uma coisa, Anny. Esse antes e depois, não só no encontro. Porque assim... tem o antes, estou vivendo minha vida de qualquer jeito. Tá tudo certo. Ou tá tudo certo, ou tá tudo bagunçado. Tudo certo e nada resolvido. Nada resolvido. Aí eu vou pro encontro. Participei do encontro, fiz uma experiência. Como você falou, não, lá tem momentos fantásticos. E aqui a gente não vai falar, porque daí, se você quer saber, você vai procurar a Anny, vai procurar... Quiser, pode me chamar, eu chamo a Anny também, chama o Dip. Entra no nosso direct, você vai lá no conhecer melhor. Mas assim... Foi para o encontro, viveu essa experiência linda e maravilhosa. Foi embora, acabou. É isso? Não. É isso que não pode acontecer, né? É isso que não deve acontecer. Isso que não pode acontecer, né? Vem, como falam, né? Acende aquela chama interior e aí... Põe lenha, põe combustível, põe oxigênio. Quando sai de lá, gospe no chão. Linda. É que literalmente o acampamento realmente começa no 6º dia do acampamento. São 5 dias que você fica retirado no acampamento, mas o acampamento... São 5 dias de encontro. Olha só, então já prepara a tua agenda aí para você ficar uma semana de... o nosso não tem meias palavras. Ela já chega e põe as cartas da mesa já. São 5 dias. Sem celular, Anny? Sem celular. Mas não sente falta, né, Dip? Não sente, né? Esse não do Dip não... Não, mas... mais ou menos não, né, Dip? Não sente. Como, né, brincando, até o padre Leandro e outros padres agora, então, porque a proposta era 5 dias, mas algumas paróquias estão fazendo com 4 dias. Como o nosso vai ser 4 dias. Olha só, a vantagem é 4. Já está perdendo um. Já está perdendo. Não, perdendo e alguns que falam assim que não você vai... acha que é uma vantagem. No final... Você fala assim, puxa vida. Já acabou. Que pena que foram só 4 dias. Porque você entra e fala assim, meu Deus, 4 dias ou 5 dias. No segundo, você fala assim, nossa, ainda tem tanto. O pessoal canta, né? O que eu estou fazendo aqui? Se tivesse acampamento todo dia. No último dia você está cantando. Você está, na verdade, transbordando, né, a luz do Espírito Santo. E é isso. E aí, porque o último querigma trabalhado é a comunidade. Porque é você sair do acampamento... Você não pode morrer ali. Você foi moldado para continuar. Continuar o quê? A servir e a demonstrar isso na sua comunidade.
na igreja onde você... Então, muito se fala, né? Sai dali do acampamento, procura a sua paróquia, veja o que está precisando, procura a sua comunidade, né? Porque o servir a Deus em todos os sentidos, né? Mas A sua casa, porque assim, não é o servir em tudo, né? Servir na comunidade, servir em casa, servir na igreja, no seu trabalho. No matrimônio. Anny, mas eu queria fazer uma pergunta e talvez aí vai tocar numa ferida, não só do acampamento, mas talvez de muitos movimentos. E a gente sabe que a igreja ela tem muitos momentos que proporcionam vida de espiritualidade, esses momentos de encontro. E claro, a gente sabe que é igual numa cirurgia. Vou usar o exemplo do DIP. O DIP foi lá, realizou cirurgia num paciente. Se esse paciente, o DIP vai orientar, vai dizer, olha, agora a partir de agora você tem que cuidar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ok. Se o paciente não fizer, o DIP não vai ligar pro paciente dizendo, olha, você está se cuidando? Até porque não consegue. Sim. Mas hoje eu percebo que muitas vezes, dentro da igreja, e quando eu digo igreja, estou falando nós, e que percebo que às vezes talvez falte um pouco desse... E aí eu não digo só pós-acampamento, mas pós qualquer encontro. Talvez, se não com tanta frequência, mas de vez em quando. Você está sendo fiel. Estamos tendo um encontro agora de reavivamento da chama. Estamos tendo isso. Mas por quê? Porque a pessoa fez a inscrição, então automaticamente tem o nome, tem o endereço, tem o telefone. Às vezes de mandar um WhatsApp. Hoje o acampamento faz isso ou não? E talvez, se não faz, existe essa possibilidade, embora é uma missão super árdua, mas desse acompanhamento pós-acampamento, para de vez em quando lembrar a pessoa, porque às vezes a gente é motivado, alguém está empurrando. Eu entendi a tua pergunta. Sim, eu entendi. Então, é o seguinte, a verdade é... Aqui, vou falar da nossa região aqui. Ela é formada com campistas que fizeram acampamento em vários locais, né? E era um grupo que eu conheci não faz muito tempo. Eu até conhecia quando a gente fez a lareira, né, Dip? Uhum. Foi Pouco o ano tempo, retrasado, né? Um ano e meio. Até então, eu e o Flávio pensávamos que era só nós dois de campistas. Até brinco, né? Não conhecia o grupo de campistas. E não tinha muito mais também. Eram vocês dois e mais uma dúzia. Tinha um grupo grande. Mas David não era já... ativo, né? Eles, então, de certa forma, eles tentaram. Porque assim, o grupo era um grupo forte. Em 2019, tentou se articular com a diocese e tudo, e desde aquela época eles têm mantido. Só que por questões de tipo, né, de algumas questões que foram levantadas, então eles preferiram não, mas em obediência às orientações da diocese, eles mantiveram um grupo. Fizeram alguns avivamentos até na época que foram me passado, né? E depois aí veio a pandemia, aí voltou a pandemia, porque eles chegaram a enviar ônibus para fora, assim, sabe? Então, tinha um movimento. Se mobilizavam. Ficou uma chama não muito forte, mas estava ali. E aí, o que aconteceu? Quando eu conheci eles até mandavam pessoas para fazer acampamento. Só que aí acabou surgindo a proposta o ano passado, a gente conversando, né? Falei assim, existe um grupo que é mais de 100 pessoas. Cadê, né? Cadê esse povo? Vamos manter unido esse povo, né? Porque uma hora ou outra vai acontecer o acampamento aqui. Aí surgiu essa proposta do encontro mensal com os campistas aqui. Para isso, reacender a chama, reconquistar, reaproximar, manter o grupo unido e fortalecido, direcionar, incentivar o ingresso, tipo assim, o servir na igreja, na sua paróquia, ingressar em outros movimentos, sabe? Se manter ativo na comunidade, dizer que, tipo assim, para os campistas, para até mesmo a igreja ver que o movimento não morre só ali no acampamento, mas sim que ele tem uma continuidade. A proposta é continuar, né? Então, aí surgiram os encontros. Os encontros vêm acontecendo desde maio do ano passado. Pelo menos um por mês a gente faz e é sempre muito bom, né? Sempre... Mês de Santa Rita, 22 de maio, dia de Santa Rita, dia do meu aniversário.
E aí, Ó. olha só. E Então já vai fazer um ano isso. Um ano, Anne? vai fazer um ano. Dos encontros vai fazer um ano. Assim, que realmente virou algo mais frequente, rotineiro, vamos dizer assim. Exato. Né? E nisso começou a aparecer mais possibilidades de estar enviando pessoas para os acampamentos, né? Grupos maiores, começou a aumentar. Maria Helena sempre, o pessoal conseguia mandar pelo menos umas 30 pessoas para fazer, aí servir e tudo mais. Pérola começou a abrir também as portas para nós. Iporã também abriu as portas para nós, para enviar pessoas. Maria Helena. Maria Helena, isso, que a turma do DIP foi um ônibus grande na época. Aí houve a possibilidade que até então os adolescentes aqui nunca tinham tido essa experiência. Então, ano passado, surgiu a possibilidade de levar adolescentes também, e o grupo de adolescentes e jovens aumentou. Então, antes eles estavam até no nosso grupo de adultos, agora já está começando a pensar no grupo deles, fazer um encontro deles. Isso é muito bom. Muito lindo, muito lindo. E me diz uma coisa, Anny. Você comentou que vai ter o primeiro acampamento. Sim. Que podemos dizer que é do Sudoeste. Mas vai ser aqui no Sudoeste esse Não. encontro? Como que vai ser? Não, então, assim, esse acampamento, né, ele vai ser conduzido é conduzido pela paróquia Santa Rita de Cássia de Marmeleiro, né, e conta com os campistas da região de Francisco Beltrão, Marmeleiro, e ele vai ser realizado no sítio em Toledo. Toledo, aqui a cidade de Toledo para frente de Cascavel. Isso. Por quê? Porque aqui na nossa região, a cidade mais próxima seria Quedas, né? Tem um sítio lá em Quedas, que é da diocese de Guarapuava, né? Sim. Na nossa diocese não tem sítio. Por quê? Porque ainda... Não existe movimento, não, né? ainda é. Mas isso não, Mas não começou. seria algo fácil nós pegar, de repente, Não, um tem sítio que- aí, vamos ver ali, um campista aí tem um sítio, vamos fazer lá no sítio dele. Não, tem toda uma estrutura, né, para ser montada, né? A princípio, agora, foi muito bom o Dom Edgar ter autorizado a realização do acampamento. É um passo. Isso abre portas para, quem sabe, né, futuramente esse sonho, se realize aqui um sítio também, né? De repente, Aí por a que não gente- amanhã ou depois a esse- gente tem um espaço dentro de Beltrão e daqui a pouco está vindo pessoas de outras regiões para fazer aqui. Isso, porque aí pode ser a nível diocese, porque esse acampamento é conduzido e tem como diretor espiritual e é conduzido pelo Frei Micael, o padre da paróquia Santa Rita de Cássia, ali de Marmeleiro, e ele, o que eu falo, tipo assim, agora está sendo essa possibilidade de realizar lá em Toledo, mas nada impede que futuramente, né? Mas é ele que está na frente. A organização está sendo, então, Pela da paróquia diocese Santa- e pela paróquia Santa Rita. É pela paróquia Santa Rita. É pela paróquia Santa Rita de Cássia, aberta à diocese. Toda Porque diocese fica a Palmas, responsabilidade, Francisco Beltrão. porque fica de responsabilidade para uma paróquia. Mas vai entendeu? ter apoio das outras comunidades, por exemplo, essas cidades Não é aonde conduzido foram? por ele, não, é só conduzida por ele. Vai Na ser verdade, tem o aberta as apoio da vagas. diocese, porque tem Ele a autorizou. autorização Ele do autorizou. bispo, né? Aham, ele autorizou sim. Mas todo o processo que vai acontecer vai ser realizado ou conduzido, seja a pregação, oração, organização, tudo, pelos campistas aqui de Beltrão. Sim, toda a organização conta com a participação e elaboração de o grupo de campistas de Francisco Beltrão e Marmeleiro. Que tem já, Marmeleiro tem bastante campista ali também. Existe E aí existem pessoas que hoje estão coordenando, né? E a Anne está à frente disso. Ela não está falando dela, mas ela está à frente disso junto com o esposo, o Flávio, e outras duas pessoas que são Sim, o os Flávio coordenadores Castro gerais e e o o Júnior. Júnior. Então são 4 coordenadores gerais que agora vão organizando todo isso já. Estão pensando tudo Uns isso. 4 meses, 6 meses antes, Anne? Sim, já faz um tempo, Então, já desde tem o ano uma passado. data definida para esse Sim, sim.
hoje, assim, ó, só pincelando como está a estrutura hoje do movimento aqui em Francisco Beltrão, né? Então, teve então a bênção e a autorização do bispo para a realização desse acampamento e num sítio já existente, e o que nos foi tipo, que comentei, né, a gente comentou no grupo, foi o vento que nos levou até Toledo, e tem uma ligação muito grande, porque, de certa forma, tem uma história muito bonita com o frei lá, o Amarildo, a respeito. E com a Elo. A Amarildo é uma figura aquela lá. E a Elo, Conheço a ela. Elo Stang foi minha aluna aqui, né? Daí fez oftalmologia, voltou. E eu nem sonhava que existia algo, porque ela é novinha, né? Ela é campista, acho que é uma das primeiras campistas daqui de Beltrão. Ela fez o primeiro, acho que ela tinha 2 anos de idade. Sim, ela fez na época foi para Presidente Prudente estudava no Colégio Glória. Né? Eu fiquei sabendo desse relato, dessa história. Um beijo, Elô. Te amo, tá? E aí, então, o nosso movimento, então, começou a ficar mais fortalecido. Já existia, né? O movimento já existia com esse grupo mais antigo, em 2019, todos os campistas. E aí eles começou a se aproximar mais com os encontros do ano passado. Aí começou, então, o que já tinha um pessoal já à frente, né? Já começou, então, a formar um conselho. Existe um conselho administrativo que conta com participação de 3 casais, né? O Flávio, a Marilene e o Humberto, a Eliane e o esposo, o Flávio e o Júnior. Esse faz parte do conselho. Com esse conselho, foi aí que a gente articulou com a diocese e aí conseguiu... Isso tudo, né? Sempre com a direção espiritual e a condução, porque tudo funciona, tem que ter um pároco de frente, com o Frei Micael. E aí, então, depois de ter conversado com a diocese, autorizou. Conseguimos, então, o sítio. Aí, nisso, teve que, então, o acampamento funciona, tem que ter uma coordenação geral. Então, essa coordenação geral hoje é composta, porque os acampamentos são todos, não é sempre a mesma coordenação, muda, né? Isso é o bonito então, do para cada acampamento pode ser que hoje você está coordenando esse, o próximo amanhã vai ser outro pessoa. casal que vai estar... Então, a coordenação geral desse é eu e o Flávio, meu esposo, o Flávio Castro e o Júnior, nós 4, e a gente começou, então, primeiro, né, junto com o Frei, montagem de cronograma e agora a estrutura a divisão dos ministérios. Mergulharam nesse Isso faz projeto, desde o ano passado. Né? Hoje vocês estão vivendo isso, né? Intensamente. Para se chegar ao grande dia, se Deus quiser, colocar que vai esses ser, campistas lá dentro para que eles se tornem... E vai ser no feriado servos. De Tiradentes, dos dias 18 a dia 21 de abril. 18 a 21 de abril agora de 2026, em Toledo. Em Toledo. Paraná. Isso. E para quem quer participar, de repente quem está aí nos acompanhando fala, puxa, achei bacana, quero conhecer, quero participar. O que precisa fazer? Então é o seguinte, a princípio agora as inscrições estão abertas para os servos. Para quem quer servir, quem já fez acampamento sênior e gostaria de estar servindo, aí pode entrar lá no site, que é o Acampa Jesus, e procurar a paróquia Santa Rita de Cássia, de Marmeleiro, e tem lá o nosso acampamento, que é da paróquia Santa Rita de Cássia. E aí tem o link para se inscrever para servir. Nos próximos dias vai estar... Servir são... Trabalhar. Pessoas que já fizeram um acampamento X e estão aptas a trabalhar. Isso. E aí em qualquer ministério. Qualquer ministério. A pessoa escolhe. Fala, eu quero ir para tal ministério. Quero ficar na secretaria, por exemplo. A gente sempre fala, né? O sistema até fala assim, qual ministério você gostaria de trabalhar? Mas funciona mesmo, é o Espírito Santo que conduz, né? Que aonde vai mandar? Aonde Deus mandar, eu irei, né? Então, nesse sentido. E aí, esse servir é um ato de caridade? É um ato de caridade, né? Estamos pensando agora na nossa quaresma, né? Caridade, penitência e oração. Sim. Então, já é
E o acampamento funciona, né, Dip, com um tripé, né? O tripé é oração, obediência e humildade. E humildade, fidelidade e obediência. Oração, obediência e humildade. Esse é o tripé. E trabalhar dos querigmas, né? Que aí são, salvo engano, 5 ou 6. E provavelmente, então, vai ter também todo um processo de orientação para esses que vão trabalhar? Sim. Então, vamos lá. A parte da equipe... O David está querendo servir. Vai servir. Não, mas a gente vai conquistar. Sim, final, ele falou que vai levar a esposa dele para fazer. Está aberto, David, até dia 28, hein? Para fazer. Dia 20. As inscrições para servir, então, elas estão abertas até o dia 28 por esse site. E consegue acessar o link desse site através do nosso Instagram, Acampa Beltrão. Acampa Beltrão. Palmas Beltrão. Depois a gente pode até colocar na Isso, vamos colocar embaixo ali na legenda. Porque está uma página bem legal, né? Foi criada e está sendo mantida por 2 campistas, que também é um servir. Eu comecei a seguir essa página, apareceu para mim faz acho que uma semana mais ou menos, apareceu lá. E aí, como eu estou no grupo, falei, opa, eu nunca tinha visto no Insta, apareceu para mim. Eu falei, vamos acompanhar, então. Sim. E tá um trabalho bem legal lá, porque uma divulgação não só dos acampamentos em geral, né? Mas sim também das pessoas que estão indo fazer acampamento e tudo mais. Está bem legal, uma página bonita. E lá tem o link para se inscrever. E após, então, o encerramento do dia 28 dos que vão servir, aí abre-se para quem vai participar. Uhum. Já tem uma ideia de quantas vagas serão disponibilizadas? Sim, serão 120 vagas. Únicas e exclusivamente aqui para a diocese ou também poderão entrar pessoas de outras dioceses? Então é o seguinte, ela estará aberto para a nossa diocese, mas as pessoas que entrarem e se inscreverem podem, não vai ser bloqueado, né? Pode. Por quê? Pode ser que acaba não preenchendo o número de vagas aqui, né? E aí abre margem para as pessoas de fora que gostariam de fazer, de outras dioceses, né? Da região de Toledo, região do Noroeste, de Umuarama e tudo mais. Agora só me diz uma coisa, são quantos campistas que você recorda que tem aqui em Beltrão? Ou Beltrão, Marmeleiro, região? Eu tenho que ver uns 200 e pouco, 200 né? Passa de 200? Passa. Gente, então, você que é campista, a Ana acabou de dizer, pode ser que não preenche. Eu acho que vai ter que ter fila de espera. Porque se cada um trouxer já faltou lugar. Verdade. Já faltou lugar. Faltou. Nós já vamos ter que fazer o segundo acampamento para trazer os que estão na fila de espera. Então, compromisso, gente. Aquilo que a gente estava falando até agora. Eu sou campista, coisa linda, maravilhosa. Mas e o compromisso? Está lá servindo, porque então se tem 120, precisa de 250. Então, se cada um que tem 200, já vamos achar mais 50. Fechou? Agora, se cada um levar nós já vamos ter que fazer 2 acampamentos. Tem uma continha bem simples e bem fácil que há um tempo eu escutei em uma pregação, não lembro de quem, mas isso me intrigou, porque eu falei, poxa vida, como a gente muitas vezes acaba pensando em nós, né, somos egoístas e deixamos de agir na vida de outras pessoas. Se cada um de nós, em um ano, conseguíssemos evangelizar ou trazer para dentro, né, na espiritualidade, 2 pessoas, ano que vem, cada um desses que vieram, mais 2, em 33 anos dá 8 bilhões de pessoas na população do mundo. 2! Quer dizer, a Ana e o Flávio já fez a cota já por alguns. Né? Sim. Então, assim, é simples e não é, lógico. Não, né, Ana? mas é muito gratificante. Porque né, a gente também tem que ter um convencimento para trazer a pessoa, né? A pessoa vai falar, como assim? O que acontece lá dentro? Ela quer saber. Tanto é né? que... Como que eu vou ficar 4, 5 dias preso num lugar? Não consigo, não dou conta. Nem na minha casa eu fico, vou para um lugar estranho e vou ficar. E claro. O Dip e a Marise, quando eu convidei, né, Dip?
Foi por. Como que foi? Eu mandei mensagem para a Marise, E a nem gente conhecia. E a Marise falou assim: não, acho que não vai dar, porque o DIP eu tem já tinha um retiro lembra? lá em Aí ela falou assim: será que pode só ir eu? Aí eu falei assim: o bom seria os dois, né? Aí ela falou assim: não, então deixa eu ver. Aí conseguiu mexer lá, né? Sim. Eu E tô foi lindo, com esse encontro meu em aberto até lá com o padre Paulo Ricardo. Chama Homens de Honra, mas eu vou ainda. Tipo, embora eu penso assim, uma coisa que tu comentou, eu sei, e a Anne, a gente falou, eu sei que é difícil. Só que eu volto a bater nessa tecla. Eu sou teu amigo. Dip, eu tenho um encontro que você vai. Não. Você vai. Eu acho que às vezes precisa também essa. Porque eu já fiz. E eu quero levar um amigo. É normal achar desculpa. Mas você vai falar, cara, não tem desculpa. Tá aqui a ficha de inscrição, você vai e acabou. Porque às vezes aí volta em algo que... a gente vê que a pessoa está muito necessitada e você acaba sendo um pouco mais enfático. Mas essa conduta pode às vezes afastar também. Também. Né? Só que aí pode... Só que se eu sou... Não, pode afastar se eu não conheço bem você. Agora, se eu sou teu amigo... Às vezes é mais difícil ainda. Se eu sou teu amigo, eu falo assim, cara, da tu família, vai. Eu Porque chega lá, a pessoa vai viver a experiência. Porque muitas vezes vai precisar. E eu falo por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai ficar achando desculpa. Então você tem que... Claro que existe a questão do conquistar, e isso é muito amplo. Esse é um assunto que a gente teria um podcast só para esse você vai e não vai. Sim. É muito amplo, mas eu vejo que quando eu tenho uma proximidade com alguém, eu tenho uma liberdade maior também de dizer, não, cara, tu vai fazer por quê? Mas porque quer mais intimidade do que dentro da própria família? Mas dentro de casa é mais... Então, mas não deveria. Não certo? deveria. Claro, a gente fez isso, por exemplo, com os nossos filhos. Vocês vão? Certo? Vocês vão. No carnaval. Porque tem algumas coisas que não é negociável. No carnaval. A Sofia já estava pronta para ir para a praia. O Davi já também não queria esquivar. Aí falei, poxa, mas e agora? Não, eles vão. Então tá, então a gente lá em casa é assim, a gente segue a mesma linha de raciocínio e de conduta. E isso foi assim, mais de 2 meses antes, sabe? E aí ela já ficou brava, virou a cara, ela não aceitava. Como assim vocês vão escolher algo por mim? Eu já tenho 20 anos de idade, sim, mas você ainda está sob a nossa tutela. Você ainda depende. Eu sempre falo isso para eles. No momento que você sair de fato... Tiver a tua casa, a tua vida... vida... a tua família... Realmente eu não vou opinar na tua vida. Tá? Apesar de que vou estar sempre à disposição, pronto para te ajudar, para te amparar, te dar o colo, e a tua casa você pode voltar a hora que você quiser. Mas assim, a tua casa vai ser a partir de então... É quase que aquela coisa, minha casa, minhas regras. Isso, tá sobre o meu teto. Do teu marido, né? O que as escolhas de dentro da tua casa, vocês que vão fazer e não eu, né? E aí a gente fez essa opção por eles e assim... Claro que hoje eles agradecem por isso. Hoje eles agradecem por isso, com certeza, mas é trabalhoso. Porque você tem que ser persistente, né? E aquela questão de perseverar na fé. Isso acaba sendo fé. Não, vai que vai dar certo. Claro, eu falo né? que... Eu acredito, eu confio, vai dar certo. E eu digo porque, Anne, não sei se você... No podcast passado eu falei um pouquinho da minha história. E quando eu fui fazer o primeiro encontro, não era nem acampamento, era um retiro de cura e libertação. E aí uma pessoa falou assim, preciso que você... Não vou. Aí a gente começa a desculpa, mas eu não tenho roupa adequada. Não, já falei com o meu amigo, um primo que tem uma loja, pega a roupa. Mas eu não tenho dinheiro para inscrição, já paguei a tua. Mas e o ônibus? Já consegui. Quer dizer, a pessoa foi cercando. Dizer, não tem cercando. Mais para onde fugir. Não. E a pessoa muitas vezes vai até no último minuto. Vai até o último minuto, mas acaba indo... no ônibus. Eu vou para a pessoa parar de me incomodar, só que daí vai e vive uma experiência extraordinária. Tem esses dois lados, né? Tem um lado que tem essa vivência e positiva lá dentro e pode ser outra, como o Dip falou, afasta antes mesmo de ir. Amigos mesmo, tipo assim, né? Lá vem falando de tal coisa, né? Lá vem a Beata. Querendo que convencer para ir no movimento. Mas é que, tipo assim, é algo enriquecedor, é algo que fortalece muito a fé. Por esse motivo. A gente... Né, bate um pouquinho na tecla, assim, mas de forma positiva. Porque, não sei se vocês já viram até um podcast do Padre Rômulo, que é
ele passou pela paróquia de Mariluz. Mariluz é o sítio Pequeno Céu, que é o sítio do acampamento. E ele fala na entrevista dele que, tipo assim, o acampamento é sim esse divisor de águas, né? É sim, mas nem todo, tipo assim, ele tem um objetivo, né? De inserir mais, fortalecer mais a fé, tudo isso do campista que passa por essa experiência. Mas o fato do campista já viver essa experiência, de certa forma, já saiu ganhando algum lado da vida dele. Sim. Ou assim, ou como pessoa, ele pode não seguir a igreja depois, mas como pode ser que ele mude como pessoa na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho. Então, tipo assim, Deus já fez o serviço dele. O objetivo dele já foi alcançado. Então, às vezes, a gente pensa que, tipo assim, todos têm que sair de lá e servir. É isso que ele falou assim, todos. Não. Nem sempre vai acontecer. Bom, sim, Se fosse. a grande parcela, Mas sim. cada um é tocado de uma forma, E num cada determinado momento. Exato. Tanto para ir para fazer, né, Anne? Sim. Quanto depois na vida de trabalho do servir. Então, é isso que é bonito, chega a ser bonito, né? É uma experiência completa, né? E atinge todos, porque sabemos, né? Cada movimento, cada servir na igreja tem uma linha. Sim. Mas muitos saem de lá querendo seguir alguma pastoral, se identifica, não, agora eu, tipo assim, porque assim, muitas curas acontecem, né? A gente sabe. E não só lá, mas em qualquer... Assim, ó, só para finalizar, o que eu penso, né? Quando a gente não vive algo assim impactante, porque a imersão ela tende a impactar mais. Sim. Porque você acorda e dorme com aquilo. É diferente de você fazer algo mais pontual no teu dia e daí você já volta para a rotina. Lá não tem. Lá a tua rotina vira a busca espiritual. Então, antes, a gente acaba conhecendo sobre Deus, mas não conhece de fato Deus. Daí quando você, em algum momento, e isso é diferente para cada um, pode ser no primeiro dia, no segundo dia, no último dia, ou pode ser no terceiro, quarto acampamento que a pessoa fizer. Ou talvez isso não aconteça no acampamento, aconteça em outro momento. Mas assim, ela passa a conhecer Deus. Em algum momento passa a conhecer Deus e não mais sobre Deus. Aquele cara que está lá, que não, aí você acaba tendo a oportunidade de encontrá-lo em algum momento, né, Anne? Sim, isso. Aí, como a gente tinha começado a falar e não terminamos, o acampamento efetivamente começa após a saída do sítio. É ali que a chama é mantida acesa, no dia a dia, na oração e na constante conversão e no fortalecimento de fé. Na busca constante da igreja, a presença viva todos os finais de semana e né, principal, no domingo, a Eucaristia, a presença viva de Cristo. Então, você passa a entender e ter a necessidade de seguir os sacramentos da igreja. Né? Uhum. Você comentou ali que no acampamento acaba acontecendo curas. Você já presenciou momentos de curas ou até mesmo de libertação, de reconciliação profunda e que isso impactou diretamente a vida da pessoa ou talvez o núcleo familiar ou a sociedade e que você possa partilhar conosco? Olha, às vezes até tipo assim a gente não sei até que ponto a gente poderia falar sobre isso, porque aí levanta muitas fulano de tal está falando que lá tem a cura tal, mas é claro, mas tem. Né? Isso porque, é inegável, assim, né? Exato. O milagre acontece. Acontece. E não é por nós. Não. Porque a cura, quando a gente fala, não estamos falando única e exclusivamente de cura física, mas cura interior, cura espiritual, cura emocional. Então, como o Dib falou, é uma imersão. Então, é mais possível que aconteça naquele momento. Mas pode ser que não seja naquele momento, mas seja no servir, como eu falei para você. No servir pode acontecer também. Mas, ou também, eu já vi relatos na hora da Eucaristia. A pessoa foi na missa com tanta fé, saiu, estava doente, uma doença com feridas na boca, tomou a hóstia, saiu da missa sem nada. E isso não foi tipo assim, de boca que eu ouvi falar, fulano de tal me falou porque viu a boca antes e depois viu a boca depois. Então, são situações que como assim, a fé
Você passa a tua fé te curou. pelo amadurecimento da fé. Exato. Né? Então, essa fé infantil que nós, como seres humanos, costumamos ter, que é aquela fé da moeda de troca, né? Vou fazer a oração e vou precisar receber o milagre, vou precisar receber a graça. Isso é fé infantil, né? Por que aconteceu comigo? Oh, meu Deus, não, né? Não podia ter sido comigo. E então a gente passa por esse amadurecimento do processo da fé e a gente começa a entender de fato que o milagre ele vai acontecer em algum momento. Em algum momento da sua vida. Você tem que perseverar, Exato. você tem que entender que você tem que ter constância, que você tem que, de fato, assim, criar uma certa intimidade com Deus. Sim, né? Essa intimidade que acho que é conquistada no acampamento. Eu queria fazer uma pergunta bem... Agora sim, uma pergunta bem, Capciosa. bem pessoal. Eu sei que você está trabalhando e está na coordenação geral. Mas se Deus chamasse hoje a Anne para refazer um dos acampamentos, Meu Deus. o que ele ainda precisaria trabalhar em você, Anne? Que você acha assim, putz, eu acho que isso Deus teria que trabalhar dentro de mim e eu precisaria mudar isso. Essa pergunta eu nem parei para pensar a respeito, né? A gente ouvia... Vale pro Deep também. Eu sei que tu fez recente, Deep, o acampamento. É porque eu já fiz de casais, o sênior e o de mulheres. Eu já estou ficando veterano em acampamento, tá, David? O Deep já está quase indo pro raiz. O Deep falta casais, família. Homens ele já fez também. Homens eu fiz. Quer ver? O que Deus precisaria trabalhar enquanto a Anne pensa, Deep? O que Deus precisaria trabalhar em você ainda muita dentro coisa. de um acampamento? Muita coisa. Hoje eu ouvi a pregação do Frei Gilson de hoje. E assim, ele tocou justamente nesse ponto, né? De que quando a gente entende a magnitude de Deus, a sabedoria de Deus, a gente vê que o que existe aqui não é nada, é só miséria, é só realmente migalha, né? Aquela migalha que cai embaixo da mesa e os cães comem. Não tem como você achar que você sabe algo. Porque a hora que você acha que você sabe algo, ele falou, você pode pegar todos os sábios que você quiser e colocar numa mesa. Aquilo ali vai ser ínfimo, perto do tamanho da sabedoria de Deus. Então, quando o ser humano acha que ele sabe algo, ou porque ele tem um título, ou porque ele tem uma casa, ou porque ele fez uma grande descoberta, é essa quebra de glamour que a gente precisa ter todos os dias, né? Colocar de fato na tua humildade, saber que voltar à essência. Precisa se diminuir para você aumentar cada vez mais Deus. Então é isso, né? Porque aqui é muito fácil a gente criar esse orgulho, né? E amadurecendo essa vaidade, e ela vai crescendo, Então, por exemplo, a gente falava dos idosos, né? Brincando, questão do acampamento. Ontem eu operei um senhorzinho de mais de 80 anos. Fiz 3 cirurgias nele, em um paciente, né? Foram 3 coisas. E, claro, uma decisão em conjunto, fiz toda a avaliação, vi que ele era um paciente apto, passou com cardiologista, tudo. Está super bem, devo dar alta para ele hoje. Mas, assim, muitas vezes é uma conduta difícil de ser tomada, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também pensar na qualidade de vida desse paciente. E eu sei que ele vai ganhar qualidade de vida. Eu falei para ele, o senhor vai viver mais uns 30 anos aí, com certeza. Então, quando a gente compartilha isso e a gente também entende que, ao mesmo tempo, poxa, então, porque eu fiz essa cirurgia, o paciente está bem, eu sou muito bom. Vem qualquer um que eu opero, eu resolvo. Né? Então, calma, Dr. Deep. Abaixa a bolinha. Né? Se precisar, entra embaixo da mesa, entende que se não fosse Deus, nada disso teria acontecido. Então, o recado que eu tenho é esse, né? Da gente realmente se rebaixar e entender que nós não somos nada, né? Eles estão sempre em construção, né? Eu acho que sempre tem, assim, nesses momentos que a gente se coloca em contato direto numa experiência dessa, a gente está em construção. A Anne, antes do acampamento e pós-acampamento, foi construída e foi fortalecida, uma pecinha de cada vez. Entendeu? Forjada, né, Anne? Forjada porque as dificuldades, as resistências
E tudo que a gente vive é isso que fortalece a fé. Exato. E é uma busca constante da santidade, né? Porque isso vai ser constante, porque a gente se manter sempre humilde, obediente, e o amor ao próximo, o exercer o perdão constante, como ontem, né? Teve o evangelho de ontem chamava muita atenção para o perdão, a oração do Pai Nosso, as poucas palavras, né, que a gente não precisa de orações grandes, mas sim o essencial que Deus já sabe que a gente precisa. Eles falaram até agora, no último acampamento, não sei se foi o padre, alguma pregação, o perdão vem sempre antes do milagre, né? Sim. O perdão vem antes do milagre. Então, perdão gera milagres. Então, não espere o milagre se você não perdoa as pessoas, se você não perdoa o teu filho, teu pai, teu esposo, teu irmão, né? Ou, enfim, qualquer outra pessoa que você teve algum tipo de divergência. E é muito interessante que o perdão está diretamente ligado ao amor, porque perdoar, na própria palavra já diz, doar. Então, a plenitude do perdão é doar-se por completo. Agora, doar-se por completo não é fácil. Não. Nem um pouco. E aí o Padre Léo... É muito mais fácil falar. O Padre Léo sempre dizia isso, que perdoar é doar. Doar é amar. Mas então esse perdoar é antes, é doar-se por completo. Só que é mais do que isso, é doar-se por completo a quem não merece, a quem acha que merece, a quem fala mal de mim, a quem me ofende... E a quem eu não conheço. E a quem eu não conheço. E aí, por isso que ele dizia, a gente tem que ter uma frase grandona. Não é fácil. Não é possível, fácil. Mas não é fácil. Por isso esse alimentar. E aí eu vejo algo que hoje eu penso que o acampamento, muito mais do que, como a gente falou, que os acampamentos raiz era barraca, e eu acho que por mim, eu penso que voltaria à raiz mesmo. Sim. Mas só que eu acho que muito mais do que o acampamento ser um lugar com barraca, com fogueira acesa, é permitir que Deus acenda uma fogueira dentro do nosso coração e que essa fogueira não apague. Mas é essa necessidade de alimentar constantemente vida de oração, Sim. vida de sacramento, vida de comunidade, vida de unidade. E aí volta tudo aquilo. É fácil? Não. Fácil é ir para o inferno. A fogueira que é só descida, né? É facinho. Agora, ladeira abaixo, né? Exato. Então, eu vejo assim que hoje a gente precisa sair da superficialidade. Eu acho que... E aí eu respondo também, como eu perguntei para vocês dois, eu acho que não vai ser justo se eu não responder. Então vamos lá. Eu acho que para mim hoje, se eu fosse refazer um acampamento novamente, era sair do barulho e da superficialidade, que às vezes a gente vai entrando numa superficialidade, como aquilo que o Dipo falou, não, mas eu já estou tanto tempo, eu sou bom, porque eu falo, porque eu prego, porque eu canto, porque eu isso. Não, então é sair da superficialidade para mergulhar em águas mais profundas, que às vezes a gente vai esquecendo disso e a gente vai perdendo a nossa essência. Eu acho que eu voltaria a isso, buscaria mergulhar novamente. É algo que eu tenho buscado dia a dia, mas acho que seria esse contato, voltar, né? E tirando as escamas, né? Tirando as escamas dos olhos, de vez em quando. E é algo que começou a falar e acho que desperta até muitos que não conhecem, né? Mas por que num sítio, né? Por que tem que ser raiz? Por que tem que ser barraca, né? É porque é a simplicidade. É na simplicidade que se Jesus... Jesus foi simples, né? Sim. Quando diz nada contra os encontros que tem toda a estrutura, mas... Não é contra. Mas toda a estrutura já tem um significado, já tem uma simbologia, já tem um despertar. Então, tudo por fim, a gente sente saudade, né? Assim, né? Ninguém vai passar fome, não vai passar frio, nada, não é isso, né? Pelo contrário, come bem, demais. Come bem, são muito bem tratados, mas assim, são as curas. Eu conversava com um campista durante um servir, conversava assim, não, na verdade, estava acontecendo um momento, ele me viu, veio e me deu um abraço. E daí ele falou... muito obrigado pelo que vocês fizeram e tal. Tipo, não fiz nada, né? A gente só participa dessa, vamos dizer assim, desse círculo. A gente é um do círculo que está ali tentando, né, apacentar essas ovelhas. E
E daí ele falou, nossa, como a gente tem ferida e tudo. Daí eu falei assim, e o mais difícil é que quando essa ferida se cronifica, e pensando numa ferida mesmo que a gente vê às vezes que os pacientes têm, o que a gente precisa fazer para curar? Porque daí ela já maturou mesmo, e às vezes fica só aquela parte exposta, né? E ela não fecha mais. Então você tem que escarificar essa ferida, né? Você tem que revitalizar, às vezes tem que abrir os bordos, tem que rodar um retalho para você conseguir fechar essa ferida. Isso aí dói. Dói, é trabalhoso, a pessoa vai ter que parar, vai ter que cuidar, tem risco de dar necrose, tem risco de infeccionar, tem risco de, às vezes, ficar pior do que estava. Mas qual que é o desejado e esperado? Que fique melhor, Que fique melhor. do que está agora. A gente não vai mexer em algo para ficar pior. Sim. Mas, às vezes, a gente sente tanto, né? É tão forte, tão impactante, mas também depois que você consegue virar aquela chave, de fato, você começa a viver o processo de conversão. A gente conversava na pastoral agora essa semana, Anne, sobre o tema que era o batismo ali. Batismo, vocês estavam também, o sacramento. Né? Uhum. E aí uma pessoa falou, nossa, mas está tão difícil porque eu acabo sendo julgada em casa, as pessoas, né, me chamam, falam se eu quero ser santa, se eu sou freira e tal. Eu falei, mas esse é o processo de conversão, né? Um comentário, e me veio à mente a abertura do The Chosen, que eu acredito que muitos já assistiram, Sim. em que tem os peixinhos nadando, né? E de repente tem um peixinho de outra cor que ele vira, e aí ele vem contra aquele cardume de peixes, e ele vem ali nadando, tentando sobreviver e tentando passar na contramão. E é isso, né? O processo de conversão não é algo assim, converteu como um carro fez ali a volta 180 graus e voltou e está tudo certo. Não, ele tem um caminho a percorrer. E esse caminho exige continuidade, constância, fé, perseverança, paciência, enfim, né? Exatamente. Anne, se você pudesse resumir em uma frase toda essa experiência ou tudo isso que vai acontecer nesse acampamento, o que você diria? Bom, a gente até já falou, mas é algo que muito marcante, né? O acampamento efetivamente é uma experiência, um encontro com Cristo, né? E quem tem a possibilidade de vivenciar isso é muito profundo, é um crescimento na fé, né? Então eu acho que as pessoas sim, que puderem e despertarem essa curiosidade, tem sim que procurar ver onde tem, procurar fazer a inscrição para estar vivendo esse momento tão marcante, que tenho certeza que vai ser na vida da pessoa. Então, lembrando aí, você que já viveu essa experiência, não deixe a chama se apagar. Mas também você que não viveu, não vou nem dizer talvez esteja na hora, está na hora de você aceitar esse convite de Deus para a tua vida e viver essa experiência. Porque quando alguém decide se retirar para encontrar com Deus, não volta igual. Isso eu posso afirmar para você, não volta igual. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, mais um podcast, onde nesse episódio do Além da Razão a gente pôde compartilhar essa experiência tão linda. Por isso que eu quero pedir para você que está nos acompanhando, para você não apenas curtir, isso é importante, porque aí o canal vai percebendo e vai entregando para mais pessoas, mas principalmente você compartilhar. E já marca nesse compartilhamento, marque alguém que você quer que viva essa experiência desse acampamento. Já marca, manda para a pessoa e já começa a conversar com ela. Fala, olha, eu tenho algo especial para você, eu tenho um presente para você. Eu sempre falo que presente, Dipe, não são aquilo que a gente dá para as pessoas e que com o tempo se destrói. Presente é aquilo que a gente oferece e que leva a pessoa a subir um degrau da vida. Então, acho que esse vai ser o maior presente que você pode dar para alguém. É viver uma experiência íntima, profunda e verdadeira com Deus. Então, marque aí, já marca, dá o joinha, marca nos comentários essa pessoa e já começa a organizar. Você que é campista, para servir. Você que quer levar alguém, já começa
trabalhar com essa pessoa e lembre-se que existem realidades que a lógica não explica, mas o espírito reconhece e faz a transformação. E esse, com certeza, vai ser um momento de transformação. Isso. Já, então, aproveitando e acrescentando, né, enfatizando, as inscrições, então, para servir nesse nosso primeiro acampamento, que está sendo realizado pela Paróquia Santa Rita de Cássia, conduzido pelo Frei Micael, estão abertas até dia 28 pelo Acampa Jesus, e o link está também na bio da nossa página no Instagram, que é Palmas Beltrão. E o Instagram está embaixo, é esse Instagram que você está vendo embaixo. Isso pode, além de seguir, curtir e compartilhar também. Isso. Aí nos próximos dias vão abrir as inscrições para quem quer viver essa experiência, que não vai ser muitos dias. Vagas limitadas. Limitadas, para viver essa experiência nos dias 18 a 21 de abril, no sítio em Toledo. Nosso acampamento aqui. Vai ter ônibus saindo daqui? Para os campistas, sim. Vai ter ônibus saindo daqui da nossa cidade. De Marmeleiro, salvo engano. Mas aqui, Marmeleiro aqui do lado. É do né? lado. É do lado. Jeep. Bem, vou pegar o teu gancho que você falou sobre presente, né, David? Eu diria que é algo a mais. Porque, geralmente, quando a gente ganha um presente ou a gente presenteia alguém, esse presente, ele acaba... Sou muito filósofo, tenho que tomar cuidado, senão eu estou muito tempo. Esse presente, você compra ele de acordo com o merecimento da pessoa, vamos dizer assim, né? Vou presentear a Anne. Às vezes é um gesto simples, uma flor, por exemplo, que vale muito mais do que um presente mais caro. Porque mais do que o presente é a tua presença na vida da pessoa, é a presença de Deus na nossa vida. Mas o presente ele acaba tendo uma ligação direta com a pessoa, em termos de merecimento mesmo, eu digo. Mas muitas vezes a gente recebe a graça. E a graça de Deus, ela foge completamente do nosso merecimento, né? É Sim. muito louco isso. Então, como que Deus vai me agraciar, pecador, mentiroso, orgulhoso, e Deus vem e fala, Dip, tá aqui, ó, isso aqui é para você, agora viva esse extraordinário, viva. Isso, por mais que não mereçamos, a gente recebe dele, né? Então é essa graça, e a graça acontece. Pode iniciar num presente que você ganhe, por exemplo, como uma inscrição de acampamento, que parece uma afronta, mas no fim é um presente. E lá dentro, a gente entrando na vida de fato e iniciando essa constância na cristandade, acaba recebendo a graça. Eu vivi em um acampamento que eu fiz, tive a oportunidade de o recebimento de um milagre, e assim, eu vou te falar sinceramente, né? E já é o nome do nosso podcast, Além da Razão. Do ponto de vista científico, o médico acaba sendo, em alguns momentos, um pouco cético. Eu venho me transformando e venho tentando fazer com que a fé esteja acima de qualquer evidência científica. E lá eu vivenciei a cura de um problema de audição de um campista. Eu pude ver o depoimento na hora, no momento dele, depois de uma ferramenta que foi realizada. E aí eu, analisando depois, eu pensei, poxa, a cura física, ela pode acontecer? Então pode. E, na verdade, eu sou um instrumento também de cura física, que é o que eu vivo na minha profissão. Mas vai muito além disso. Porque, considerando a nossa população, especialmente o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, tá? Ele está no topo da ansiedade. Talvez pela situação econômica, política, enfim, tudo mais que a gente vive hoje. Mas é a cura das doenças da alma. Então, essa realmente é a que transforma, tá? A cura física, eu digo assim, ela vem de brinde. Ela vem é uma de consequência. E acontece também, e muitas vezes é o que você quer buscar, né? De um problema, de um câncer, de visão, enfim, né? Várias outras coisas que parece que a gente passa até por louco às vezes falando isso, mas não, é
viver e acreditar e confiar. Acontece. Ela acontece. E a gente tem isso provado nas Escrituras, né? Vários milagres que Jesus realizou e realiza até hoje. Mas a cura da alma é algo muito forte. É algo que realmente vem de dentro para fora e que você sente aquilo. Então, a gente deseja que todos vivenciem isso. Todos. O Os milagre é amigos, gestado no coração. os amigos, inimigo, vizinho, pessoal da família, a sogra, todo mundo a gente quer que venha, que esteja com a gente. Venha viver o amor de Cristo. Então, fica aqui o convite. E para você que não é campista, venha com a gente que vale a pena. Anne, muito obrigado pela tua presença, por estar aqui conosco nesse podcast e trazendo tanto experiências tuas de vida pessoal com seu esposo em família nesse projeto e também partilhando conosco sobre este encontro que vai ter. Então, muito obrigado pela presença e pela partilha. Vamos deixar um abraço especial, então, Anne, a toda a coordenação, né, desse nosso projeto, que é trazer o acampamento para a nossa região, e também para aqueles que abraçaram, como o Frei Micael, o nosso bispo, Dom Edgar, quem mais? Outras pessoas que estão direto ou indiretamente... Direto e indiretamente. Todo esse grupo mais antigo, né, que perseverou, que está na caminhada, estão todos já se inscreveram, vão estar podendo trabalhar nesse primeiro acampamento, que é uma realização até é uma realização da obra de Deus mesmo, né? Mas temos nós como instrumento, somos apenas instrumentos, né? Mas eu que agradeço o convite, foi uma alegria e uma conversa muito prazerosa. Amém. Muito obrigada. Vamos rezar um Pai Nosso para finalizar? Vamos. Vamos lá. Então vamos. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia falar que agora nós já temos que pensar no próximo acampamento e por que não em Beltrão, num sítio. Quem sabe, né? Para Deus nada é impossível. Não. E não precisa ter pressa, pode ser para o começo do ano que vem. Ah, sim. Daqui a um ano, né, David? É isso aí. Então, colocando... Pode falar, David. Então, colocando tudo isso no coração de Deus, pedimos a graça do Senhor para poder viver esse momento e assim como o Senhor nos ensinou a orar, que nós possamos elevar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida em Deus agora, clamando e dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito obrigado, você que nos acompanhou no dia de hoje. Lembre-se, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e, com a graça de Deus, até semana que vem em mais um podcast Além da Razão. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Um beijo.